E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A vida cristã em uma cidade sitiada. A Bíblia usa essa expressão. Davi compôs salmo quando a casa dele estava sitiada. Muitas vezes o povo de Israel esteve sitiado por exércitos inimigos à sua volta. Eles não podiam sair da cidade. Tinham que se adaptar. Uma multidão imensa, com pouca água, pouca comida, e o ambiente, a gente tenta imaginar, seria dificílimo ali dentro, mas para resistir à morte, eles faziam qualquer coisa, se submetiam a qualquer ordem. Ultimamente, nós temos assistido à distância algumas guerras lá no Oriente, na Ásia, guerras que o comunismo trouxe, que mataram muita gente. E alguém diz, numa guerra, a primeira vítima a sucumbir é a verdade. Numa guerra, a gente nunca vai saber da verdade. A Guerra do Vietnã foi uma das grandes guerras dos últimos tempos e que marcou uma posição dificílima. A verdade, a gente não sabia exatamente. E isso acontece em todas as guerras. O Estado Islâmico entra lá e faz um arraso. A grande mídia não divulga fotos, imagens das atrocidades cometidas lá pelo Estado Islâmico, a não ser uma ou outra que vaza. Mas são milhares e milhares de situações que a grande mídia não retrata. Crianças estupradas, braço cortado, perna cortada de uma criança, eles não mostram isto para não escandalizar a humanidade. É em nome do humanismo que eles fazem isto. Um desembargador que julgou o Lula disse, olha, não sejamos ingênuos a ponto de querer como prova um recibo de que o Lula recebeu aquele apartamento. Ele diz, crimes dessa natureza nunca passam recibo. Ele é um experiente no assunto, não é o meu caso. É ingenuidade a gente achar que vai descobrir uma prova de que assinou um recibo de corrupção. Olha, eu estou me corrompendo e eu assino embaixo. É ingenuidade imaginar que há crimes que vão passar recibo. Pois é, quando há uma guerra, as maiores atrocidades são cometidas. No entanto, a primeira vítima é a verdade. A imprensa vai noticiar o que interessa, aquele lado proclamar. Alguém disse que a história é a versão do vencedor. A história que nós sabemos é a versão do vencedor. Hoje há livros e pesquisas que tentam levantar, por exemplo, a verdadeira história da Guerra do Paraguai. Eu posso garantir o seguinte, eu não conheço, mas ela é muito diferente. A verdade sobre a Guerra do Paraguai é muito diferente daquilo que a gente estuda nos livros escolares. Eu conversei uma vez com um paraguaio e perguntei, qual é a versão que vocês têm da Guerra do Paraguai? Ele contou algo muito diferente do que nós brasileiros aprendemos nas escolas. Os militares que estudam sabem que o Duque de Caxias foi uma invenção, como o Tiradentes também. A história verdadeira é muito diferente. O verdadeiro herói da Guerra do Paraguai, o comandante, foi General Osório, mas depois aprove por interesse, tem coisas escusas aí por trás, maçonaria envolvida, um monte de coisas que fizeram do Duque de Caxias o grande vulto quando ele não foi. Então, a história verdadeira é muito diferente. A gente não sabe o que o comunismo fez, porque a imprensa era proibida e os milhões e milhões e milhões de pessoas que o comunismo matou no mundo todo,
isso não vem à tona. A gente não tem retratos, fotografias, filmes dessas atrocidades cometidas. Nunca foram filmadas essas atrocidades. O islamismo em nossos dias persegue e mata muitos cristãos no mundo todo, em muitos países, basicamente no Oriente Médio, na Ásia e na África. Matam muitos cristãos. A cada minuto, cristãos estão morrendo em algum lugar do mundo. Isso não nos é notificado, a não ser raramente um ou outro caso em que a notícia vaza. Mas, enfim, eu quero realçar o seguinte: as agruras de você viver num ambiente sitiado. Aqui no Brasil, de vez em quando vem à tona, através da mídia, de alguma outra maneira, algo que acontece nas revoltas, nos presídios. Lá dentro dos presídios, a coisa é feia. No Brasil, há presidiários me ouvindo agora, lá dentro a coisa é feia. Mas não há reportagens, não há filmes e vídeos sobre o que acontece lá dentro. Bom, em qualquer ambiente sitiado, uma cidade sitiada, um bairro sitiado. Hoje, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, nós estamos vendo uma realidade que é o poder do tráfico crescente. O tráfico de drogas, que tem várias facções, eles vão dominando várias regiões da cidade. E consta nos relatos da polícia que há cerca de 1.000 locais, 1.000 comunidades totalmente dominadas pelo tráfico. Em levantamentos de ONGs, o número é um pouco maior. Mais de 1.000 comunidades onde o tráfico é quem domina. E as autoridades representadas pela polícia, prefeitura, governo, instituições, justiça. Onde está a justiça num ambiente desses? A justiça é feita pelos detentores do poder, os que estão no controle do tráfico com dinheiro e armas, eles que estabelecem a justiça no seu ambiente. Eu me lembro de uma mãe, provavelmente está nos ouvindo agora, que ficou arrasada porque o seu filho sumiu e ela recebeu a notícia de que ele tinha sido morto por traficantes num determinado morro. Ela quis ir lá para pegar o corpo do seu filho. Os traficantes não deixaram. E ela via de longe urubus voando e descendo. Ela sabia que era o corpo do seu filho, mas ela não teve permissão de ir buscar o corpo do seu filho e ficou por isso mesmo. Justiça, autoridades, polícia, não existe nessa hora. Em muitos desses lugares, a pessoa diz: eu vou falar com a polícia. Diga uma coisa dessas lá no seu bairro, você vai ver o que vai acontecer. Ninguém, nem de longe, ousa pensar numa coisa dessas. Bom, mas e a polícia faz o quê? A polícia está cada vez mais debaixo de crítica. Existem essas facções políticas de esquerda. Todos esses partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, esses partidos radicais de esquerda, todos eles são a favor dos bandidos, contra a população e contra a polícia. Eles não admitem liberdade para a polícia agir. Os bandidos têm, segundo eles, que serem respeitados nos direitos humanos deles, mas a polícia tem que ser massacrada pelas atrocidades que comete. Ou seja, no parecer deles, o problema não é a bandidagem, o problema é a polícia. A ótica é muito diferente. O problema para eles, eu repito, não é o erro, a bandidagem, é a polícia. Mas a mídia faz coro, a mídia financiada com dinheiro das esquerdas, que é muito dinheiro no mundo. O Lula não era uma geração nacional de uma ideia nacional. Não, ele estava sintonizado com o pensamento geral no mundo globalizado. As esquerdas do mundo, por exemplo, do seu Barack Obama, eles têm muito dinheiro, a ideia deles é
tornar o mundo uma aldeia global, preparar o caminho para o anticristo, controlar as pessoas, proibir a religião, ou direcionar a religião para outro lado, para adoração a Satanás. Eles querem criticar o cristianismo e eles querem destruir a família, estabelecer o aborto, o homossexualismo e por aí vai. Ideologia de gêneros, impor sobre a cabeça de crianças a escolha sexual. Essa ideia representada pelas esquerdas no mundo está presente no Brasil. Lula foi um esperto que se aproveitou disso e do dinheiro que isso traz no mundo. Mas todas essas esquerdas no Brasil combatem a polícia, eles protegem os bandidos, fizeram leis para isso, existem leis. Os juízes são obrigados a proteger os bandidos por causa dessas leis. Mas o que se noticia na mídia é que a culpa é sempre da polícia que causa violência. Ou seja, o problema para eles é a violência, não é o mal, não. O problema para eles não é o erro, o crime, o mal. O problema é a violência quando a polícia age. Isso é uma distorção completa da verdade, da realidade. Bom, eu quero focalizar o seguinte: essa situação muitos estão vivendo nesse ambiente. Eu não me lembro qual é a fração da população, mas é uma fração bem significativa, talvez já perto da 4ª parte da população do Rio de Janeiro que já vive debaixo do poder do tráfico nessas comunidades sitiadas. E eles vão ampliando o poder. Ali, bombeiro não entra, correio não entra, ali eles usam muito o gato net, usam muito o gato da energia elétrica e autoridades não entram ali. Os bandidos dominam, já estão fazendo barricadas, impõem a lei, a polícia desacreditada, as leis não ajudam a polícia sem recursos. Quando vai fazer alguma coisa, eles têm procurado fazer. E fazer o quê? Bom, a estratégia da polícia atualmente não dá para fiscalizar todos os locais, espalhar policiais. São poucos, não vão dar conta e não vão conseguir resolver. Pelo contrário, vão ser mortos, que é o que está acontecendo. Então, eles concentram os policiais. Quando eles concentram 200, 500, 1.000 policiais para fazer uma blitz num local, eles estão atrás de armas. Eles sabem que não vão resolver o problema, eles sabem que não vão conseguir proteger a população. A polícia, quando faz uma operação dessas, eles sabem que não vão resolver o problema e que depois dos 2 ou 3 dias, quando eles saírem dali, que tudo vai voltar ao normal. Todos eles sabem disso. Mas por que a polícia faz isso? É porque o Rio de Janeiro, por exemplo, foi inundado por armas do tráfico. E quando a polícia faz uma operação dessas, eles estão atrás de armas. E algumas eles noticiam, é possível que peguem outras que fiquem escondido, não sei, mas o fato é que eles estão atrás de armas para tentar diminuir o poder de fogo da bandidagem. Nesse aspecto, a estratégia está certa. No mais, a polícia sabe, todos sabem que 2, 3 dias depois de uma operação dessas, a comunidade vai voltar a ser exatamente o que era, debaixo do domínio do tráfico. Bom, e cristãos, o que nós temos a ver com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: o meu ponto de vista, toda autoridade é constituída por Deus, inclusive os chefes do tráfico, dos quais uma quantidade imensa é de cristãos desviados, jovens filhos de crentes. Eles conhecem o evangelho e ainda hoje eles respeitam os evangélicos. Isto é, ainda hoje. Essa situação pode mudar. Por exemplo, consta aí que esse tal do PCC tem a parte aí com PT em São Paulo, são bem politizados, que têm o apoio internacional e muito dinheiro do mundo, dessas esquerdas do mundo financiando o PCC. Se é o caso, se isso é verdade, o PCC entrando, eles podem não ter respeito aos evangélicos mais. Aí a situação vai ficar complicada.
O que devemos fazer nós numa comunidade sitiada e dominada pelo tráfico? Continuar a viver como devemos viver, amando as pessoas, pregando o evangelho e orando pelas autoridades, inclusive pelos chefes do tráfico também. E com relação a nossos filhos, toda prudência. Se você tem uma filha de 12 anos de idade, começa a ficar com um corpinho avantajado, você deixa a sua filha andar de shortinho curtinho lá, você está pedindo, né? Que ela seja levada pelos traficantes lá para o baile funk, para farra deles, e é o que vai acontecer. Eles vão levar força, você vai fazer o quê? Ah, vou falar com a polícia. Ah, é? Polícia? Bom, você sabe o que vai acontecer. Eu me lembro de um irmão que me contou, bandido chegou para o crente e disse, olha, fulano, sua filha já está no ponto. Ela tinha uns 12 anos. Sua filha já está no ponto, manda ela lá para cima. O homem se apavorou. Minha filha, que eu criei com todo carinho, com amor, 12 anos, na adolescência, ela vai lá para o tráfico, servir de mulher lá para aqueles bandidos lá, numa vida desregrada, à luz de drogas. Eu vou mandar minha filha? Pois é, meu irmão, então tome cuidado. Faça a sua filha se vestir melhor, diferente, uma maneira mais decente, andar com a Bíblia, eles vão respeitar. Mas se a sua filha já está adolescente, vai de shortinho curtinho, de roupinha toda decotada, andando para lá mostrando o corpinho dela, bandidagem vai ter outro trato com ela. Pois é, como vamos nos portar? Nós devemos acatar, respeitar esses chefes de tráfico, orar por eles, não ter medo deles, levar o evangelho para eles. Essa deve ser a atitude cristã, como devemos levar o evangelho para qualquer outra pessoa. E orar a Deus, porque se lá a situação é essa, cá fora, em outro lugar, a situação vai ser outra. A situação está piorando em todo lugar. Num ambiente desses, onde você vê violência, o problema não é a violência quando a polícia vem, o problema é o mal que ali está. Então você começa a orar contra o mal, a favor das pessoas e pela libertação do pessoal do tráfico. Comece a interagir e orar por essas pessoas e orar por pessoas que estão nesse ambiente. E não tenha medo de levantar a bandeira, falar de Jesus, fazer culto ao ar livre. Isso é o que Deus espera de seus filhos, em especial no Rio de Janeiro, que moram em locais desses, que estão se ampliando. Cada vez é maior a população que está vivendo debaixo de um ambiente desses. Entenda e não tenha medo, mas levante a bandeira do evangelho. Honre o Senhor, porque Deus vai honrar você também. Afinal de contas, Deus é Senhor lá também.